Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por estarmos aqui mais uma vez juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, queridos, nossa reflexão está no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 29. Efésios 4, 29. E ele diz o seguinte: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Amém. Bom, meus queridos, essa é a minha Bíblia convencional, e na minha Bíblia em linguagem contemporânea está assim, em Efésios 4, 29. Tenham cuidado com a maneira de falar. Nunca saia da boca de vocês nenhuma besteira ou baixaria. Falem apenas o que é útil e que ajude os outros. Cada palavra de vocês deve ser um presente. Amém. Bom, meus queridos, equipe, mais uma vez, o apóstolo Paulo, nos ensinando, nos mostrando que as nossas palavras devem ser palavras de aprendizado, palavras com delicadezas, palavras escolhidas, para que quem as ouça, tenha vontade de nos ouvir, tenha vontade de aprender mais sobre Deus, tenha vontade de conhecer mais as coisas de Deus. Então, nossas palavras têm que ser palavras gentis, e que a gente não use as nossas palavras para agredir, para falar mal dos outros, para fazer fofocas, para dizer coisas que não agreguem nada à vida das pessoas, de quem as ouve, e também a nossa, que não, palavras que muitas vezes são lançadas aí ao vento e não trazem benefício nenhum, nem para quem está falando, nós, nem para quem está ouvindo, Então que a gente meça nossas palavras. Sabe quando aquele, não é ditado, mas uma maneira que muitas pessoas falam, Falam, a quem fala demais acaba ouvindo o que não quer, E realmente é verdade, também tem isso, A pessoa fala demais, fala coisas, que não deve falar, fala dos outros, faz fofoca, fala coisas que agridem as pessoas, Então, que a nossa maneira de falar seja justamente ao contrário de tudo isso, Sejam palavras gentis, palavras delicadas, palavras que agreguem, alguma coisa boa na vida de quem está ouvindo. E a palavra, as pessoas também falam isso e também tem razão. O que a gente lança, falando, isso retorna para a gente também, isso mexe com a gente também. Então, se a gente fala, como diz aqui, para não falar besteira, não falar baixaria, se a gente fica falando essas coisas se tornam, parte da gente, Isso é muito, assim, é uma coisa muito delicada, A gente às vezes não nota, que estamos falando certas coisas, que pegamos certas manias, com a nossa boca de falar coisas que amaldiçoam, por exemplo, de falar coisas que trazem uma impressão errada, uma impressão errônea sobre nós mesmos. Então que a gente pense, pense bastante antes de falar determinadas coisas, porque o palavreado, ele nos revela, ele nos revela, para ser bem sincero. Então, sabe aquela pessoa que a gente mesmo, muitas vezes, erroneamente, mas muitas vezes a gente faz isso, a gente às vezes vê alguma pessoa que a gente conhece, a gente já pensa, caramba, lá vem aquele cara chato lá que não para de falar,
ou que só fala tal coisa, só fala tal assunto, não deixa nem a gente falar, só ele fala, só ele fala, só ele tem razão, e fala e desembesta a falar, e a gente pensa isso, né? A gente, muitas vezes, né, não é nem que a gente está julgando, a gente está falando uma realidade, que a pessoa é daquele jeito, né? A gente está falando aquilo, pensando aquilo. Por quê? Porque as palavras daquela pessoa, o jeito que ela fala, a maneira que ela se comunica, que ela fala, é uma maneira errada, né? Uma maneira chata, uma maneira que incomoda. Então, que a gente passe longe, né, de ser assim, de causar essa impressão. Pelo contrário, né, que a gente use, né, e seja lembrado usando palavras que tragam esperança, que tragam alegria, que tragam motivação, que tragam entusiasmo. Então, a gente tem que medir nossas palavras, né? Como ele diz aqui, né, tanto nessa Bíblia, na convencional, quanto na contemporânea, no finalzinho, né? Para que dê graça aos que a ouvem, né? Mas só que for boa para promover a edificação. Então, palavras que levem, né, alguma coisa boa, que agreguem alguma coisa boa. Sabe quando você fala, às vezes, uma frase que você fala com uma pessoa e a pessoa daí, né, vira para você e diz, puxa, obrigado, né? Eu precisava ouvir isso, né? Eu estava precisando ouvir isso, me ajudou muito, né? Muito obrigado. Então, hoje, queridos, que a gente pense bastante sobre isso, né? Muitas vezes, né? Não vou dizer na maioria delas, mas muitas vezes, né? O silêncio vale muito mais do que 1000 palavras, né? Então, muitas vezes, só a gente se calar já é muito bom, já é muito, já traz uma um efeito, né? Uma consequência muito agradável, né, a quem está conosco, né? Às vezes o fato da gente ouvir, saber ouvir é uma bênção também. Então, às vezes a pessoa quer desabafar, a pessoa precisa falar, então que a gente saiba ouvir, né? O silêncio vale ouro muitas vezes, tá bom, queridos? E na Bíblia, né? Na Bíblia, aqui de linguagem contemporânea, o finalzinho que ele fala aqui, eu acho muito bacana, tanto que é essa frase que eu vou deixar para esse vídeo hoje. Cada palavra de vocês deve ser um presente, tá bom, queridos? Então, que a gente pense nisso, como estamos falando, né? Que sons estamos emitindo, que palavras estamos usando com mais frequência, se estamos realmente medindo nossas palavras, porque nossas palavras, né? Como diz aqui, cada palavra nossa deve ser um presente. Tá bom, queridos? Né? Um presente para quem ouve, né? Principalmente, e um presente para nós mesmos que estamos falando. Como eu disse, o que a gente fala retorna para a gente também. Tá bom, queridos? Então, que a gente se atente a isso, né? E nunca esqueça disso, né? Cada palavra nossa deve ser um presente. Que as pessoas tenham prazer em nos ouvir, que as pessoas nos procurem para nos ouvir. Tá bom, queridos? Então, hoje, a nossa reflexão é essa, né? Cada palavra nossa deve ser um presente. Obrigado, queridos. Fiquem com Deus. Tenham um ótimo dia. Que Deus nos abençoe, nos ampare, nos guie, nos dê muita paz, muita esperança, muita sabedoria, muito discernimento, para que a gente possa levar uma vida que agrade ao nosso Pai, para que a gente possa usar palavras que agreguem, que soem com delicadeza, que soem com motivação, com entusiasmo, para qualquer pessoa que nos ouça, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de todos nós, abençoando nossas famílias, nossas escolhas, abençoando nossos empregos, abençoando nossa maneira de falar e nos dando muita sabedoria em nome de Jesus. Fique aqui à vontade, querido, deixe o seu recado, a sua sugestão, o seu pedido de leitura e amanhã, Deus permitindo, eu estarei de novo com vocês aqui para uma nova reflexão, fortalecendo nossa fé, fortalecendo nossa esperança em nome de Jesus. E não esqueça, querido, cada palavra nossa deve ser um presente. Muito obrigado, queridos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Tchau, tchau, queridos.